Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do Abismo! Estamos começando o nosso Foco de Pestilência Podcast, um podcast produzido, criado e narrado pelo Colégio Adlux et Nox. Eu sou o Flávio Watson e eu estou aqui com meus companheiros, amigos e irmãos do Calem para discutirmos alguns assuntos ao longo dos nossos programas que são aí de interesse da nossa comunidade. Está aqui comigo o Pedro, que vai se apresentar. Oi, gente, o meu nome é Pedro Lamarão, eu tenho 33 anos e... Sua cor favorita é azul. Eu sou o Sr. Feliciano, tenho 31 anos e sou geminiano com acidente em Sagitário, em Lua e Aquário. Sou Pedro Pietro Longo, tenho 31 anos, não tenho cor favorita e geminiano com acidente em Aquário. É a definição aí. Bom, eu sou de Escorpião e não sei meu ascendente. Para esse primeiro programa, a gente pensou em abordar um assunto que raramente a gente vê na comunidade mágica, né, nos grupos de discussão que existiam por aí, que é o treino mágico, né? Quer dizer, muito se fala sobre a prática de forma um pouco difusa, mas pouco se fala de concreto sobre o que é treinar magia, o que é esse exercício continuado da prática mágica que levaria a uma perfeição ou, enfim, a uma produção mágica de fato. Para começar isso aí, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é o que é treino mágico? Né? Afinal de contas, o que é treinar? Treina-se para magia ou magia é uma coisa que se faz por instinto e por intuição, que vem assim do éter e ilumina o iniciado? Peu é verdade. Peu Lamarão. É verdade, Peu Lamarão, me representei mal mais cedo, né? É uma coisa que eu posso jogar na mesa logo de cara pra gente, é um entendimento super moderno dessa pergunta, né? Do início do século XX para cá, a gente tende a ver os autores e as pessoas opinando claramente sobre o treino de magia, se o treino da força de vontade. Eu não sei se sempre foi assim, mas na verdade a partir do Eliphas Levi a gente já vê isso, né? Que a pessoa propõe que treinar magia é treinar a vontade a imperar sobre outros impulsos. Então é uma possibilidade, né? O que é o treino mágico? O treino mágico é o treino da vontade. Seria isso. Alguém quem quer acrescentar? Pedro? Dois Pedros, né? Vou chamar um de Peu e outro de Pietro. O Peu é uma piada interna, quem sabe, quem não sabe vai ter que descobrir depois esse mistério. Fala, Pietro. Então, o Peu falou esse negócio do treinamento da vontade, mas quando ele citou o Eliphas Levi, a linguagem que o Levi usava era uma linguagem muito diferente, muito distinta da que a gente usa hoje. Então, até chegar a essa palavra, que é uma palavra que consegue fazer um link entre a tradição antiga e o que eles faziam lá na época medieval e o que vem fazendo na curva do tempo desde o início que isso começou a ser documentado, esse tipo de preparação, pessoas pós-Levi particionam isso, né? Você vê, o Aleister Crowley fala que você tem a preparação do corpo e da mente, que geraria um resultado no espírito, que é uma coisa muito mais sutil. E aí você começa a dividir para especificar melhor cada parte de cada treinamento, né? E como é que isso se desenvolve. A impressão que eu tenho, às vezes a palavra treino contempla, mas às vezes não contempla essa gama de ideias, que é o meio treino, meio exercício, meio atividade. Uma atividade física, não é só você repetir, mas é um hábito que você tem que cultivar. E esse hábito vai te trazer um resultado, assim. Acho que o hábito pelo hábito, em si só, ele já fortalece de alguma forma a sua prática. Essa seria a proposta do treino da vontade, que para você suportar o hábito no sentido de para você manter o hábito, você precisa cancelar os impulsos que vêm para sacudir o seu hábito, né? Você vai fazer um negócio todo dia ou com frequência. Após agir com frequência, você precisa cancelar as interferências.
as outras vontades, por exemplo. Cara, videogame. Você gosta de jogar videogame, mas você só tem 1 hora naquela noite porque você chegou tarde em casa. Beleza, você vai fazer o quê? Vai fazer o treino mágico ou vai jogar videogame? Se o videogame ganhar, a sua vontade perdeu. Eu percebo muito isso assim. A vida cotidiana, ela é lotada dessas mini escolhas que você faz, assim, de eu tinha que fazer uma dieta, mas hoje não, porque hoje é sexta-feira, eu vou começar na segunda. E, tipo, Hoje eu tenho uma festa. Você não tem essa disciplina de falar assim, não, eu vou começar, eu vou manter esse hábito, não importa o dia que ele vai começar. Se hoje é mais difícil ou mais fácil, não importa. O importante é que eu me comprometi nesse dia para ter essa prática. E é uma luta constante de você tentar afastar essas outras desculpas que a sua mente vai criando para você ficar de repente no ócio ou num prazer imediato. Tem uma frase do Aristóteles que eu lembrei agora. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Né? Quer dizer, é a continuidade da prática que leva aquela chavão, né, da perfeição, né? Que é um ideal. Né? A gente não vai falar de perfeição aqui, mas de realização. Né? De fazer. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é fazer. Mas se por um lado esse fazer que você está dizendo não tiver como a gente fala, a virtude do carvão, né? Se não tiver a constância, isso não acontece. Mas a gente tem que ressaltar que tem determinados tipos de treinamento que são mais específicos para determinadas pessoas no contexto que elas se encaixam. Isso é legal. Então, assim, por exemplo, a gente estava falando mais cedo do paralelo de yoga e magia, que são 2 tipos de treinamento que têm efeitos muito similares ou até o mesmo efeito. Isso está em alguns livros, né, de tradições de locais do mundo completamente distintos. Então, Ocidente europeu e Oriente, né, místico religioso lá do outro lado. Eu queria saber como é que vocês veem isso, né? Como é que isso pode influenciar aí, como é que esse tipo de efeito único pode ser produzido de 2 sentidos e 2 direções completamente diferentes. A John Fortune falou um pouco disso, que a Kabbalah seria um estudo similar ao da Yoga, mas para o Ocidente. Que a forma que o homem do Ocidente é construído e cresce é muito mais adaptado ao estudo da simbologia da Kabbalah do que ao estudo da Yoga, que é voltado para uma vivência do Oriente. Ela fala coisa do ritmo da vida de cada um e a forma que cada um se adapta para trabalhar isso. A matéria-prima do trabalho é a mesma, né? Então não é surpreendente que você tenha diversos sistemas diferentes que permitem ao ser humano produzir uma excelência equivalente. Então, existe toda essa ideia da similaridade entre as coisas, mas eu acho bacana frisar, na verdade, que elas são diferentes. Não? Os sistemas, eles são diferentes. Por mais que você diga que eles almejam realizar uma mesma coisa, as etapas intermediárias elas são diferentes. Então o treino ele vai ser diferente. Por exemplo, você vê o processo inicial da pessoa que quer praticar yoga, ele é radicalmente diferente do processo inicial da pessoa que quer praticar magia cerimonial. Especialmente quando a pessoa ela começa a sair do asana, da prática de postura para a prática de respiração, enquanto que o mago sai de pequenos rituais para fazer viagem astral. Cara, essa etapa não são equivalentes. Uma coisa que eu acho, dando um pequeno passinho para trás, mas que eu acho que é pertinente aí, uma coisa que vocês falaram, assim, a gente falou aí de yoga, magia e tudo mais, mas acho que a distância que talvez afaste esses 2 caminhos, ou coloque esses dois caminhos paralelos, mas ainda assim distintos, é que um talvez seja a tal da prática mágica e outra a prática mística. Quem quer falar um pouquinho mais sobre misticismo e magia? O que a gente entende como misticismo, acho que eu posso dar uma definição de trabalho. Né? O que a gente chama de misticismo são as práticas que tipicamente envolvem recolhimento. Não recolhimento no sentido abstrato, não. Recolhimento literal. Né? A pessoa ela para de se mover, ela vai buscar parar de perceber. Né? A prática da meditação no sentido da yoga, ela é uma prática de recolhimento do mundo. Né? A pessoa deseja efetivamente destruir o mundo, fazer com que o mundo deixe de existir. Então, nesse sentido, ela é diferente da prática mágica, porque a prática mágica ela tende a fazer o contrário. Né? O mago ele quer falar com os espíritos, quer conversar com os deuses, quer passear pelas galáxias, é meio que o oposto mesmo. O mago ele quer criar, né? Criar um mundo de acordo com a sua vontade. O trabalho do mágico ele é um trabalho de criação, né? De produção.
enquanto talvez o trabalho místico seja um trabalho de entrega, de dissolução. Alguém quer falar assim, sobre essa questão da dissolução? Não, olha só, na minha visão esse negócio do misticismo se distancia bastante da magia, porque no misticismo, na verdade, você segue um exemplo que tá, na minha visão, atrelado ao que você acha correto. Então, assim, você faz o que o mestre tá te falando pra fazer, porque ele já fez e ele conseguiu sucesso, e você acredita que fazendo até certo ponto você consegue. E o que difere é esse acreditar que ele tá certo, você tá errado até certo ponto, e você tem que fazer o que ele falou, e depende de crença, depende de fé, depende de um caminho que não necessariamente é o mesmo caminho do mago. O modo como ele encara a realidade é diferente, né? O mago quer ser senhor da realidade, ele quer moldar o mundo à sua vontade, à sua imagem. O místico quer entender o mundo, viver no mundo e transcender o mundo. Então, assim, são coisas, são objetivos, na minha visão, diferentes, embora tenham as mesmas características de preparação que um e de outro no ponto de vista do efeito final. Né? E aí faço o paralelo, por exemplo, do mantra, do yogi fazendo mantra e do magista fazendo invocações. Falando lá, né, fazendo as entonações corretas, as vibrações corretas, dos nomes corretos. Né? Então o efeito vibracional interno de regular o seu ritmo é o mesmo, mas a pessoa que está cantando mantra, ela acredita que cantando aquele mantra, por exemplo, determinada hora, ele vai se prevenir de picada de cobra. Isso é uma coisa que tem normal no hinduísmo, tem mantra para tudo. E a gente tem invocação também, tem espíritos da Goécia e tal que fazem tudo. Estou dando esse exemplo aqui só para a gente ter noção do que eu estou falando, né? Mas você não acha que talvez o misticismo se distancie do iluminismo científico, enquanto que a magia se aproxima mais do experimentalismo e da tentativa e erro? Assim, da forma como está apresentado, parece o misticismo uma coisa mais dogmática, enquanto a magia é uma coisa menos dogmática. Não sei. Eu acho que essa é uma apresentação injusta. Uhum. Não tem nada na cultura da yoga que demanda isso daí. Que exige que o discípulo tem que acreditar no mestre, ou que tem que obedecer o mestre. Isso não está escrito na tradição da yoga. O que você vê são místicos que se comportam dessa maneira. Uhum. Né? Místicos que vão lá para obedecer o mestre e caramba quatro. Os magos também. Né? A gente é a comunidade dos magos, e nós somos legais pra caramba, e nós somos super criativos e tal. Mas os magos são igualmente babacas com relação a esse negócio de acreditar nos outros e perseguir as verdades empacotadas. Não é uma propriedade do místico isso. Então, eu vejo a diferença, eu entendi a diferença com relação aos comportamentos das pessoas. E aí, realmente, eu acredito também que a pessoa que ela persegue o caminho da magia, ela tende a ser alguém com o impulso de criar por si mesmo, enquanto que, possivelmente, a pessoa que vai tender para o caminho místico é alguém que quer receber uma verdade legada. Mas a tradição da yoga, a tradição da magia, elas são equivalentes nesse ponto. Então o problema é das pessoas, não do método, né? Eu acho que eu não vejo como atribuir à prática mística característica de ela exigir que você obedeça o mestre. A não ser que a gente volte então ao tema do treinamento e diga o seguinte: quando o místico começa a ser místico, o mestre que diz pra ele o que ele tem que fazer. Quer dizer, o cara vai lá no mestre e fala, eu quero ser místico. O que eu faço? O mestre diz, você faz assim, assim, assado todo dia. Mas aí a magia é a mesma coisa. Tava pensando aqui naquele Perigos do Misticismo, do Crowley, que ele dá aquela definição, mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Que ele não define, ele não joga isso numa frase, mas ao longo do texto, na verdade, logo de cara no texto ele vai falar, né? Que o mago é o fazedor da ilusão, é o criador, né? O construtor, e o místico é o grão de sal que se dissolve no mar, né? Mas ele vai também dizer que esses dois caminhos, tanto do misticismo quanto o da magia, eles são complementares. Então acho que assim, a gente tá falando aqui de misticismo e magia, e aí parece que a gente tá puxando muito sargia pra magia e pouca pro misticismo. Existe uma fórmula clássica da magia, que a gente repete aí e tal, que é o inflama-te em oração, que é uma fórmula extremamente mística. Ela tá falando pro magista se entregar. Porque se o magista no processo cerimonial lá que ele tá criando verdades, realidades e comandando espíritos e o cacete, tá, parará, se ele não tá imerso naquele universo, por mais que ele esteja imerso naquele universo como regente daquele universo, mas ele tá imerso naquela realidade. Ele tá abdicando de uma realidade convencional em que a gente trabalha, estuda e paga conta e come e caga, para uma realidade em que ele é um deus. E esse é um processo
Me corrijam se vocês divergem dessa ideia. Mas esse é um processo místico. E eu acho que é aí em que os dois caminhos, eu nem sei se caminho é uma palavra adequada para esse ponto de vista, mas assim, os dois modos de fazer se encontram. Ou talvez a forma em que o magista usa o modo místico para fazer a sua obra. Claro, o magista está criando, o magista está operando o universo, mas ele faz isso através de diversos processos que inclui o misticismo, ou seja, inclui a dissolução da sua identidade, ou pelo menos a imersão da sua identidade numa outra identidade, ou numa outra realidade. Alguém quer discordar de mim? Ou falar, ou complementar de alguma coisa? Não, discordar não, mas eu vou aproveitar a oportunidade para jogar uma outra coisa na mesa, que é a seguinte, a gente abriu a definição de treino mágico como treino de vontade. Isso. Isso é bem moderno. Se a gente fizer um apanhado literário, a gente vai encontrar quase todos os autores, possivelmente todos os autores falando isso. Mas pouco tempo para trás, se a gente andar um pouco só para trás, mesmo ainda no Levi ou os predecessores imediatos dele, eu acho que a proposta do treino mágico, ela teria mais ênfase no trabalho da imaginação. Uhum. Plasma astral, o mediador oculto, mediador plasmático. Essas substâncias esquisitas que, no final das contas, a gente já conseguiu concordar e chamar de imaginação mesmo, que é mais fácil. Porque aí talvez até a gente veja um ponto de diferença muito claro entre o treino mágico e o treino místico, porque o treino místico não se preocupa com a imaginação nesse sentido. O místico que se encaminha para o Dharana, ele vai trabalhar a supressão do aparelho do pensamento. Enquanto que o mago que está trabalhando as projeções simbólicas, as viagens astrais, esse mago está trabalhando a imaginação sem supressão. Quer dizer, o mago que quer trabalhar com a imaginação, né, que ele vai fazer o plano astral, ele não vai suprimir o aparelho do pensamento. Ele quer criar canal para receber os pensamentos de substrato. Pelo contrário, exatamente. Isso aí ele estimula o aparelho, né, a mente dele a um nível em que ele consiga, como o Crowley fala, escolher os pensamentos como ele escolhe beber água ou beber vinho. Não fique mais sujeito a essas intempéries. Ainda que o Crowley vá lá na yoga e pegue no 8 leituras de yoga, né, e pegue 4 pontos para a preparação da mente e 4 pontos para a preparação do corpo. E aí isso é o quê? Treinamento mágico. Mas através de uma via mística. Através de uma via mística. Né? Ele vai lá e define lá. E tanto que ele começa com o ponto mais grosseiro de preparação do que é mais esdrúxulo para ele, que é o corpo. Então ele começa falando de asana, que é como você sentar e ficar quieto 15 minutos, meia hora e dominar o corpo. Que ele procura tirar o misticismo, da postura esquisita, de não sei o que, do braço ali, do dedo aqui, do virado para lá ou virado para cá, para reduzir a essência, ao sumobono, que é sentar e ficar em paz, quieto, meia hora, uma hora. Uma vez eu fiz um teste no trabalho, tinha uma colega de trabalho que era, a mulher não parava quieta um minuto, falava e se levantava e saía, andava, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio aqui? Vamos sentar, olhar para esse relógio, eu juro que fiz isso no escritório. Vamos sentar, olhar para esse relógio 30 segundos. 30, só 30 segundos. Você vai ficar aqui comigo, eu vou ficar contigo aqui junto. E a gente vai olhar junto para esse relógio, para esse ponteirinho dos segundos, sair daqui e parar aqui. Beleza? Ela, beleza, então tá. Então vamos lá. Aí paramos. Cara, sei lá, com 10 segundos, a mulher já não tava mais conseguindo, sei lá, respirar. E aí ela foi ficando, eu fui segurando, assim, não, cara, não sei falar, né? Porque a gente de boa. Vamos lá, dando força a falar, né? Tentando manter a tranquilidade do momento. Aí ela foi segurando assim com muita dificuldade até o 30. Maluco, quando saiu o 30, ela deu uma puxada de ar, cara. Tipo assim, ela não tava sem respirar. Mas ela é como se tivesse, sacou? Ela tava sufocada assim num nível bizonho. Eu acho que talvez ela não seja o exemplo médio da população, mas é isso. Eu acho que é assim, eu acho que é a generalidade da população. Eu não diria médio, mas cara... Que tem gente aberta... 1 minuto, 2 minutos, em geral, é sinistro. Eu já fiz testes como esse que você fez. Uma pessoa? Das pessoas, Senta aí, fica 1 minuto parado aí, sem se mover. Mas não é parado assim, sacudindo a cabeça, não. Pois é. É parado, cara. Mãozinha no joelho, olhando pra parede. Dá uma baixadinha, não. Você, aí, cara, eu não botei muita regra assim na parada, não. Eu falei assim, cara, 30 segundos em silêncio e assim, apenas olhando para este relógio. Assim, podia mexer o braço, tanto que ela se mexeu lá, tentou. Foi foda.
Ela teve muita dificuldade. E isso que o Pietro falou, que o Peu começou falando e o Pietro falou do Dharana, né, do pensamento, é a mesma coisa. A gente já tem uma dificuldade bizarra de controlar o corpo. A mente, então, é um troço... Eu lembro a primeira viagem astral não, primeiro tátua que eu fiz, que foi um troço de louco, cara. Funcionou, eu vi várias coisas, eu viajei demais, mas eu não tinha o menor controle sobre o que eu estava vendo. A parada voava na minha frente, o dragão subiu e desceu, e eu subia nas costas do dragão, e foi praticamente aqueles brinquedos que a gente sentava no parquinho e rodava, aquele troço que ficava de cinema. Era aquilo, cara, eu não tinha o menor controle. Hoje eu consigo ter um controle mais legal, mas era foda. Porra, tá vendo? O Flávio está cunhando um novo termo técnico aqui, né? Viagem astral montanha-russa. Modalidade montanha-russa, parque temático. Uma coisa que você falou, eu lembrei agora da mente, na tradição hindu, eles falam que a mente é um macaco, que pula de galho em galho. Ótimo, e que não para. Assim, a natureza dele é o movimento. Como um macaco no galho da árvore mesmo. Então você tem que lidar com o movimento da mente. Então a questão da meditação é exatamente para entender o movimento da sua mente e tentar lidar com ele da maneira mais fluídica, mais tranquila possível. Tem um exercício, eu acho que tá no Manu Zeta Sagita, eu acho, que é o de você anotar, não, de você seguir o fluxo do pensamento, né? Eu tô pensando num troço, aí comecei a pensar em outro, depois comecei... Eu não tenho certeza agora se tá no Liberé, mas eu acho que tá. Não tá não? Não tá nem no E, nem no O. Nem no O. Eu não lembro então onde é que foi que eu li isso. Isso daí deve ser alguma daquelas instruções mais surreais, mais exóticas, que ninguém chama atenção, tipo Liber Nu, Liber High, Liber Iod, porra. Eu vou procurar aqui, deve ser no MMM, deve ser naquele... Não é MMM não. Eu não lembro onde é que tá. Vou procurar daqui a pouco. Mas ela é muito legal. É um exercício muito maneiro. HHH, na verdade. HHH. MMM existe. Existe. Tá dentro do assunto. Não. Sai da minha casa. MMM é o Não, a gente tem contato com o pessoal do IAP, eles são gente boa. Não vou falar. Vamos um abraço pra eles aí. Galera da IAT tá de boa. Nem era o cara, nem era esse que você falou, não. Outras pessoas que têm contato. É curioso que, assim, pra uma pessoa que é iniciante, parece assim, muito óbvio, tipo, controlar o que eu penso. Fácil. Mole. Ficar parado. Moleza. Aí, tenta aí. Ficar 15 minutos olhando pro pontinho preto na parede. Quando eu comecei a fazer isso, era desesperador. Mas isso é um negócio legal de falar, né? Especialmente se a gente conseguir alcançar gente que tá sozinha por aí, né? Sabe quando você não consegue fazer? Não é só você. Então, porque você não tá conseguindo? Então é porque tá dando certo, né? Assim, tá dando certo. Se você falhou, então é isso. É assim que começa. Você começa fazendo, falhando. E uma coisa interessante Desconfie também... daquele camarada que a gente tava falando sobre isso ontem, a gente tava conversando com o Peu, de um cara que a gente conheceu e a gente tava fazendo uns exercícios em conjunto e o cara tinha uns sucessos estrambólicos, assim, o cara fazia viagem astral, porra, o cara via, porra, sei lá, o cara fazia tudo. O cara via o casamento alquímico acontecendo na frente dele, de formas, 1000 símbolos. O cara era foda, mano. O cara tinha acabado de começar e ele era foda. Eu falei, pô, boa sorte, cara. Parabéns pra você, porque... Eu não consigo mais te ajudar, você é melhor que eu. Você é melhor que eu não posso fazer nada. Vai, segue aí que eu não posso seguir onde você está indo, né? Tipo assim, não tenho o que fazer. Eu desconfio um pouco dessa galera que tem muito sucesso de cara. Fala, Pedro, você fala alguma coisa? Não, eu tava pensando aqui, você tava falando, eu tava pensando aqui. Que, em geral, no treino mágico, ninguém te obriga a treinar nada. Você vai porque você quer. Uhum. Né? E, em geral, as pessoas te indicam os primeiros passos. E daí você sente se aquilo ali é a tua praia, se você se tá te fazendo o efeito que você deseja, o efeito benéfico, aquilo que você busca, e aí segue fazendo. E aí nesse ponto é que o método, que é único, específico, transpessoal, ele vai se adaptando à realidade, se moldando à realidade de cada pessoa. Isso aí é muito legal. Independente a gente pode estabelecer aqui pontos, marcos que são, olha só, quando acontecer isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que, assim, todo mundo que já fez, né, vai saber do que eu estou falando, as contrações no asana. Todo mundo que pratica asana depois do estágio inicial
começa a sentir a reação do corpo. E que reação é essa? Primeiro, tô falando assim, da ampla amostragem que eu tenho de, sei lá, dezenas de pessoas que fizeram e relato delas, sabe? E da minha própria experiência do que eu fiz. Começa com uma coceirinha, aí a coceirinha começa, aí vira uma dorzinha, aí vira um desconfortozinho, né? Aí o desconfortozinho já vira um desconforto maior, não sei o que, daqui a pouco já começa uma contração, aí a contração começa a ficar mais forte, aí você pensa que vai morrer, que pensa que o corpo realmente está querendo te derrubar, e é verdade, porque depois daquele ponto... Aí, e detalhe, você tá nessa briga sozinho, tá lá suando, tremendo, se segurando, pra ficar parado. Você fala assim, não é possível, Pedro. Você tá maluco? Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério e acontece. E depois que passa esse estágio da contração total lá, do desespero, da contração muscular, e que o suor começa a descer e aliviar isso, cara, você se sente saindo de um banho frio depois de ter feito um exercício, você alcança uma paz e vem um tipo de rigidez que é um negócio que você não é aquela rigidez que você imagina, né? Não é uma rigidez que você imagina, não. Eu lembro que aconteceu comigo. Aconteceu comigo uma vez, eu tava meditando uma vez e o telefone tocou e eu ouvi o telefone. Aí eu pensei, o esforço que eu vou ter que fazer para levantar daqui, para atender o telefone ali na mesa, melhor deixar o telefone tocar. Porque eu tava... tá muito bom aqui, mano. Eu tava tão rígido, eu tava tão ali encaixado, monolítico, ali sentado, quieto, que não tinha condição. O telefone, depois eu ia ver quem tava ligando, entendeu? É nesse sentido. É muito assim. confortável quando o Asana dá clique, né? Quando ele dá clique, você não quer levantar, mano. É muito bom. E você perde, assim, se você tiver legal, assim, as experiências de asana, especialmente as primeiras que eu tive, normal, todo mundo faz, né? Desconforto, sua, dói pra cacete. Eu tinha um lance que o meu dedo mindinho da mão direita, não sei lá por que dava um nervo, puxava, doía pra cacete, dava um troço, eu ficava lá, paradão. E aí dava virada. Pra mim, na minha experiência, geralmente depois de uns 10 a 15 minutos, eu alcançava a estabilidade. E aí era exatamente essa sensação que você falou de saída do banho frio, cara, é muito isso. Dá uma esfriada, assim, dá uma calma, que é muito... É difícil de explicar, porque a gente nas instruções tradicionais vem vendo que assim, você deve ficar com o corpo rígido, mas a rigidez não é uma rigidez tensa, é uma rigidez meio mais ou menos, é um troço extremamente abstrato. Que na verdade é o pior das instruções, né? Não tem como descrever essas coisas, não né? tem, É uma viagem astral. É o gosto do pudim, é o gosto do pudim. A pessoa fala pra você assim, quando a gente começou a escola de magia, né, lá em 2000 sei lá quando, as pessoas falam assim, não, eu não consigo fazer viagem astral. Pô, não consegue? Não consigo não. Eu sento, fecho o olho, parece um monte de coisa, nada dá certo. Falei, porra, mas e as coisas que aparecem? Mas elas não são reais, Mas é claro que não é real, pô. Acho que vai acontecer o quê? Que você vai catapultar pra uma outra dimensão? Que vai visitar Júpiter? Pô, o negócio que tá em Stargate. Não, viagem astral não é Stargate. Você não vai estar no Stargate, sair do outro lado, ter uma civilização dos egípcios lá. Pô, não é assim. Esses pequenos problemas do início, né? Quando a pessoa tá desamparada, ela acha que não vai conseguir, né? Pelo contrário, né? Se você já tá conseguindo muitas vezes. Se você fechou o olho, ficou quieto, esperou uns 5 minutos, 10 minutos e começou a aparecer um monte de figura, é por aí, brother. Por que vocês acham que tem essa coisa do corpo tentar te sabotar? Tipo, é quase que um espírito obsessor. Assim, eu quero fazer tal parada, aí o seu corpo fala assim, não vai fazer não. Que vai doer aqui, vai fazer isso, que eu não vou deixar você ficar quieto com o seu objetivo. No workshop que eu fui com o Ducha, que vocês conhecem, mas a audiência certamente não conhece. Ele falou uma coisa não sobre isso, mas sobre viagem astral, que eu acho que se aplica muito, muito bem aí, que é o seguinte, ele fala que quando a gente vai fazer as primeiras experiências de viagem astral, mas aí viagem astral num sentido mais tradicional e não autátua normalmente, aquela viagem astral que a gente entra em um estado meditativo e não num foco no objeto, assim, aquela que a gente tenta se desdobrar do corpo e visitar o espaço contíguo. Que é muito fácil, durante a viagem, você ser desviado pela viagem,
E ele diz isso no workshop, que isso acontece porque a viagem astral é um processo mental, inicialmente mental, e que a própria mente está evitando o seu processo de iluminação, o seu processo de autoconhecimento. Porque isso levaria a uma perda de domínio desse... Não do domínio do subconsciente, mas do encontrar esse subconsciente, de tornar esse subconsciente acessível. Estou usando aqui a palavra subconsciente de forma totalmente leviana, não entendo isso de uma forma psicanalítica, mas enfim, dessa parte da mente em que a gente não tem um acesso direto e que através dessas técnicas ou desses trabalhos de viagem astral a gente busca acessar. Então ela se protege. Ela se protege e geralmente isso é comum, bastante comum, já passei por isso, acho que todo mundo que fez já passou. Nas experiências de viagem astral, você, em algum momento, especialmente quando ela dura muito, ela vira um pesadelo horroroso. Você vê um troço demencial, uma coisa que é pavorosa, e aí você acorda daquilo ali num susto horrível. Eu acho que isso é muito análogo ao processo do próprio corpo. A gente está falando de um processo mental na viagem astral, mas no corpo, o corpo está te combatendo a dominá-lo. Né? Você está buscando o domínio do corpo e o corpo está lá relaxadão porque você está relaxadão a vida toda, porque a vida toda nunca te pediu domínio sobre o corpo. Você anda, você caga, você come e está de boa. Quando você começa a exigir do corpo algo além do seu dia a dia, do seu cotidiano, ele vai reclamar. Eu tenho uma outra proposta para fazer com relação a isso. Né? Sobre a dificuldade que a pessoa encontra, essa resistência, né? Eu acho um modelo do adversário um modelo bom. Existe um outro modelo razoável bom também, que eu tenho da intuição, a partir de uma ideia da física, da mecânica, que é a ideia de um sistema estável. É um sistema em equilíbrio estável, é um sistema cujas forças elas são tais que uma pequena perturbação as forças cancelam. Uma ponte é um sistema em equilíbrio estável. Ela sacode, mas quando ela sacode, a estrutura da ponte naturalmente arrasta ela de volta. Se ela estivesse num equilíbrio instável, seria o contrário. Um pequeno movimento, ela tombaria. Então, às vezes, eu prefiro entender a nossa estrutura humana como uma estrutura estável. Então, para que ela mude, não é suficiente uma pequena força. Uma pequena força, ela vai compensar. Não porque ela é um seu inimigo, mas porque ela é uma estrutura em equilíbrio estável. Então, vamos dizer assim, aí a gente pode criticar os místicos à vontade, tá? Eu não vou negar. Os místicos ficam reclamando do ego, cacete a quatro. O ego é o seu inimigo. O ego não é o seu inimigo. Primeiro, o ego é você. Eu ia falar, essa sua ideia aí vai causar um rebuliço tremendo. Você dizer que a gente é estável, maluco, a galera. Mas então pra que eu faço essa merda? Eu tô querendo me equilibrar. Se eu já sou. Pra que você tá botando essa merda? Eu topo do próximo programa. Mas continua, desculpa. Mas realmente é. Mas olha só, estabilidade, você pode estar sentado no vaso e tá estável. Você tá fazendo merda e tá estável, né? É verdade. É como enfim, né? Se o corpo humano, se o ser humano é assim, se essa proposta ela é adequada e modela bem o ser humano, isso explica então por que o treino mágico ele tem a característica de exigir, como o Pedro falou, né, a característica do carvão, né, da brasa, né, ele tem que ser contínuo, porque você está empurrando devagarinho uma estrutura extremamente estável. E se você não conseguir, e aí não é uma questão moral, né? Muitas vezes a pessoa ela acha que eu não consigo fazer viagem astral, porque para fazer viagem astral você tem que ser moralmente superior, somente as pessoas espirituais e profundas conseguem ultrapassar as camadas substância da matéria dura. Cara, todo processo tem o seu ponto de cruzamento. Então se você quer causar uma perturbação na estrutura do eu, e aí, então, pressupondo que o eu é essa estrutura com equilíbrio estável, você tem que fazer uma força contínua e suficiente. Né? É uma metáfora mecânica. Para você perturbar isso aqui, você tem que usar a força certa na quantidade certa. Se você não fizer a força certa na quantidade certa, a estrutura permanece. Tem nada a ver com você ser boa pessoa ou ser má pessoa. Né? Igual o Vegeta no Dragon Ball Z, que vira Super Saiyajin, porque ele é puro, ele é pura maldade. Mas é puro. É pura maldade, é puro. Mas é complementar, né? Quer dizer, a metáfora essa metáfora mecânica que você está falando, ela também é o inimigo, né? Que aí o inconsciente, ou enfim, o que quer que seja, o corpo em sua o corpo em sua estabilidade, o corpo tal e qual, é a mente e o corpo tal e qual eles estão
no mundo. Então, quando eles estão estáveis. Então faz todo sentido. Ela é perfeitamente complementar. Mas aí, só puxando uma continuidade aqui no assunto treino mágico, a gente falou aqui de asana, a gente falou um pouquinho de viagem astral. Antes de falar até de outras práticas que de repente são interessantes, essas práticas elas são bastante documentadas, tanto a asana quanto a viagem astral, quanto todas as outras práticas que a gente é levado a estudar. Mas vocês acham que o estudante normal, assim, ele é muito levado à mera repetição desses exercícios? Olha, eu acho que a repetição ela tem um limite. E desse limite você tem 2 caminhos. Chega um momento e fala assim, repetir 1000 vezes. Ou você fala, foda-se, não tá funcionando. Ou você fala assim, peraí, será que tá funcionando ou não está funcionando? Eu lembro que eu tive muito isso de fazer o menor do pentagrama, fazer. E aí, uma hora eu peguei assim, cara, tô fazendo, mas pensando bem. Pô, hoje eu tava super melhor disposto, a minha coluna tava mais ereta, eu respirei melhor, tava me sentindo mais confortável, então tava funcionando. E acho assim, depois de alguma repetição você tem esse clique de olhar pra trás e falar assim, tá sendo inútil ou não? E aí quando você começa a refletir sobre isso, que começa o processo mais com o mesmo. Até lá você tá só repetindo aquela fórmula. E aí quando você para analisar aí, vou adaptar, não vou adaptar, vou fazer todo dia, vou fazer 2 vezes por dia. E aí começa realmente o que eu acho que é o essencial da prática mágica, que é você repetir, e aí depois você repetiu e tem um controle daquilo, você diz, vou olhar e vou analisar isso meio que como a questão do iluminismo, do livro científico. Se eu não fizer hoje e fizer depois, e aí? Então você está querendo dizer que você vai submeter o resultado ao seu discernimento pessoal, não é? E isso sim é que valida a prática mágica. O discernimento pessoal que vai avaliar o efeito daquilo na sua vida. Ou o efeito que você tava objetivando encontrar com isso. Eu acho que valida a prática mágica pra mim, entendeu? Não é a prática mágica como um todo. Se eu executo aquela operação e eu vejo que eu fui tecnicamente correto, aí eu falo assim, mas o que isso afetou pra mim? Não afetou nada? Então, ou eu errei, ou essa prática não serve pra mim. E aí eu tenho que refletir sobre isso. E essa prática não serve pra mim, ela é engraçada, porque assim, às vezes o problema não está nem na prática como um todo, às vezes é porque a prática, o modo como ela está sendo realizado, não a prática inteira está condenada, mas assim, o modo como ela está sendo realizada que pode não estar adequado para um indivíduo. Não, peraí, aí a gente vai entrar num campo muito complicado, muito cuidadoso, que é a questão da instrução. Sim, e é isso mesmo que eu estou querendo questionar, é exatamente isso que eu estou querendo falar. Porque... a instrução. Eu estou falando isso porque esse mundo é grande, né, e tem uma gama de gente aí com todo tipo de intenção, e é complicado a gente tô falando assim, para mim e para as outras pessoas e tal, você escolher em quem você deposita a sua confiança. Eu tô falando, na verdade, da perspectiva contrária. Você tá questionando o instrutor. Ou de onde vem a instrução, pelo que eu entendi, né? Você tá questionando de onde está vindo a instrução. Eu não tô questionando de onde está vindo a instrução, eu tô questionando a prática da instrução. Não importa de onde ela veio. Tá? Veio do livro, veio do instrutor. Eu passei a executar aquela instrução XPTO, supondo que ela seja uma instrução adequada. E aí, durante a minha execução e infinita repetição daquela prática X, eu começo a questionar a melhor forma de executar aquela instrução, aquele exercício, aquele ritual. E aí eu me questiono na adaptação daquilo para meu corpo, para a minha realidade, para o meu entendimento, para a minha prática. Eu acho que o Flávio tá falando, ele não tá falando de uma problemática de qualidade. Não tô falando de problemática de qualidade. Não, tá falando do processo, entendi, né? De desenvolvimento do estudante junto com a sua prática. Porque eu acho que existe um problema, existem milhões de problemas, mas assim, o problema pontual que eu tô falando é o seguinte, é aquele estudante, aquele, enfim, magista, praticante, quer que seja, que pega uma prática, seja porque alguém ensinou, seja porque ele leu no livro, e repete aquilo à exaustão sem a menor reflexão sobre o que está fazendo.
Eu já vi isso com certa frequência. Isso gera uma paralisação. Ele tá fazendo aquilo ali como se estivesse fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Eu tô criticando o estudante que realiza uma determinada prática com uma frequência e não questiona ou não critica, ou, em primeiro lugar, não analisa a própria prática. Ele não está refletindo sobre a própria prática. Bom, eu acho sobre isso o seguinte, né, eu vou trazer para a mesa aqui uma ideia chinesa, que ela é uma ideia que pertence ao processo de transmissão da tradição. Qual é a imagem da ideia? A imagem da ideia é uma pessoa tem um legado na mão, a tradição da arte, e vai passar para uma próxima pessoa. E, então esse processo ele se dá em 3 fases. Os chineses chamam essas fases de Sao, Po e Lei. Isso é cantonês, não é mandarim. Na primeira etapa de transmissão da tradição, essa tradição ela vai ser copiada naturalmente. Naturalmente. Então você está dizendo pra gente assim, mas o estudante ele está repetindo sem critério. Esse é o iniciante. Sim. Esse é o iniciante. E certamente que para o processo de transmissão da arte ser completo, esse iniciante vai ter que passar para a etapa intermediária. Se ele não passa para a etapa intermediária, isso é uma grande tristeza por parte de todos nós. Mas não faz muito sentido, eu acho, demandar dessa pessoa que ela não seja assim. Porque ela vai deixar de ser assim como parte do processo. Esse processo você não controla. Eu concordo, estou concordando totalmente com você. Talvez eu tenha me expressado de uma forma muito rápida e pulei todo. Eu não estou questionando que ele tem que já, desde o primeiro ritual do menor pentagrama, já falar, não, isso aqui tá errado. Não, claro que o processo ele demanda repetição. Sem sombra de dúvida. Uma repetição, até você, pela própria exercício da repetição, ter uma compreensão daquilo que está sendo feito e criticar ou questionar o que está sendo feito. Pois é, a pessoa, o que eu acho sobre isso é que senão o instrutor ele vai se onerar de fazer uma coisa que é impossível. Né? Que se você diz para a pessoa que ela tem que pensar no que ela está fazendo, você está criando para ela uma exigência pessoal que ela vai tender a atender. Ela não vai pensar no que ela está fazendo, ela vai atender a exigência do fulano que está dizendo para ela que ela deveria se comportar de outra maneira. Isso vai virar um círculo de satisfação pessoal, onde eu vejo um instrutor, eu quero que ele goste de mim, aí eu faço aquilo que ele está dizendo que ele quer que eu faça para ele poder dizer para mim e falar, nossa, muito bem, aluno, você está fazendo direitinho, você está criticando tudo exatamente como eu queria. Quero dizer, essa pessoa ela vai mover para fazer, que aí na nomenclatura lá do chinês é a fase Po, que é a fase analítica, ela vai se mover naturalmente. Ela vai se mover naturalmente, quer dizer, naturalmente, a pessoa que está num processo repetitivo vai se mover da repetição opaca para uma repetição refletida. Mas e se ela não avançar? So sorry. Estamos diante de uma pessoa despreparada para o processo. Eu acho que, assim, tem muito a ver com a forma que a gente entende o ensino tradicional hoje. Assim. Você vai para a escola, aí o professor de história fala assim, tem esse texto aqui e tal, aí vai ter a prova sobre esse texto, você lê o texto e faz a prova. Mas não entendi. O professor ideal, ele vai falar assim, o texto é o que eu passei. Mas eu não consegui. Então, das duas, ou eu vou te passar um filme, ou vou te fazer um outro meio que você consiga aprender isso, ou o professor fala assim, cara, olha só, lê o texto de novo, e mais lá na frente, eu vou achar um outro método para você conseguir assimilar melhor. Eu acho que tem que ter essa disposição do instrutor, mesmo que ele não possa ceder, ele fale, não, você vai ter que repetir mesmo, porque isso faz parte do processo, você não quer repetir, sinto muito. Mas ele conseguir passar isso de, olha só, eu não estou só te alienando e repassando a mesma fórmula que eu passo para todo mundo, como se fosse uma máquina e não um indivíduo. Eu estou te falando o seguinte, eu, como instrutor, acredito que aquele processo é essencial. Lá na frente, eu vou te ajudar se você continuar com dificuldade, mas por enquanto você tem que passar por isso. E acho que é aí que cria uma certa confiança em quem está te passando, uma credibilidade de quem está te passando a instrução. Não é se ele tem um método correto, ou se ele é o fodão, é essa ligação de assim, você sabe que você pode confiar que o cara vai tentar atender a sua demanda. Não vai tentar, talvez não atenda, mas ele vai tentar te contemplar de alguma forma com aquele método de ensino. Você falou método de ensino e a gente está falando aqui de reflexão, né, de resultado e tudo. O principal meio que a gente tem na nossa tradição ocidental de verificar isso e documentar isso é o diário. É o diário mágico. E aí você pode chamar ele, o seu caderninho, o seu documentozinho no Google Docs. Livro das sombras. Eu ia chegar lá. Vocês queimam a largada. Você foi roubado. Porra,
livro Então, das assim, sombras é muito bom, né, cara? Então, independente do nome como você chama isso, tem que guardar um registro. E eu acho que isso aqui é consenso entre a gente aqui e na extrema maioria. Que vale o que está escrito e você vai esquecer. Você vai esquecer. Que é um sentimento, uma sensação, um insight, uma ideia, vem e vai. A gente já esquece o que a gente escreve, a gente às vezes pega o diário, lê e fala, caralho. Eu não que acredito. foi isso Eu não que eu acredito. fiz? Exatamente. Não, né? cara, pra mim 10 minutos já deu merda. Tem que ser na hora. Então assim, vamos fechar aqui então, já pra gente fechar essa 1 hora de papo aqui, cada um falar um pouco da importância de como é que é o seu registro, porque o registro é uma coisa muito pessoal, cada um tem um jeito de registrar, e pra mim é importante não cercear como a pessoa vai fazer o registro dela. Então eu falo, cara, você pode registrar do jeito que você quiser. É Google Docs, é gravando MP3, é me mandando um e-mail todo dia. Eu não quero saber. O importante é que você registre, que você documente. Por quê? Porque se você não achar o seu modo ideal agora, tu vai achar logo em breve, em que vai ser confortável. Um tipo de registro que não seja um ônus, que não seja pesado para você fazer. E que seja útil a ponto de que você volte nele há um mês atrás, há um ano atrás, 10 anos atrás, e consiga fazer estabelecer marcos de como, e aí eu volto na questão dos marcos que eu falei no início, né? Onde eu estava, o que eu fiz, aonde eu estou. Isso para mim é muito, muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouco do jeito de vocês pra gente poder fechar essa conversa do treinamento, que eu acho que treinamento nenhum vale se você não puder produzir alguma coisa. Né? Nem que seja o registro, já é importante. Eu já testei, cara, acho que eu já devo ter testado quase todas as possibilidades de registro. Eu já gravei, eu já escrevi no Word, eu já escrevi à mão, eu já desenhei, eu já fiz e-mail. E pra mim, só falando o que pra mim ficou mais legal, pra mim permanece a forma mais funcional é escrever à mão. Por que eu senti essa depois de ter experimentado várias coisas, fiquei à mão? Porque às vezes eu quero desenhar, às vezes eu quero fazer uma rabiscada, às vezes eu quero fazer um outro troço qualquer e os métodos digitais não funcionam. E a gravação, eu sentia depois a necessidade de transcrever a gravação e aí eu acabava não fazendo porque era duplo trabalho, gravar e depois registrar. Ainda faço registro em áudio, dependendo do que eu estou fazendo, se é uma coisa muito durante a operação, o registro em áudio, sem sombra de dúvida, ele é melhor. Mas se for um diário, quando é um diário contínuo, né, de prática continuada, uma operação mais longa e tudo mais, aí eu faço escrito mesmo. Mas a importância é óbvia, né? Pelo amor de Deus, é isso que você falou, é olhar e falar, caramba, né? Olha onde eu estava, onde eu estou hoje, o que eu fazia, minha compreensão, porque a gente não percebe o desenvolvimento, isso é muito legal, na verdade. Determinados desenvolvimentos muito sutis, a gente não traça com perfeição aquela evolução. Quer dizer, não traça, a gente não percebe conscientemente com perfeição aquela evolução. A gente, num dado momento, está fazendo alguma coisa de determinado modo que a gente acredita que sempre fez daquele modo. E aí, quando você olha o diário, você vê que não, que você, na verdade, encontrou uma solução muito interessante ao longo do processo e que ela naturalizou sem que você percebesse. Outra coisa que é legal e que já foi legal para mim também em prática de diário é recuperar sucessos que você perdeu. Determinadas práticas que você fazia com sucesso, aí você parou por qualquer motivo, aí você recupera aquela prática depois por algum outro motivo e, tá uma merda, não tá funcionando, não tá legal, não tá acontecendo. Aí você vai olhar lá atrás e fala, caraca, eu já tive essa mesma dificuldade ano passado, 5 anos atrás, e eu já solucionei esta merda de algum modo. E aí você repete aquela solução e aí, enfim, encontra sucessos, graus variados de sucesso, mas você tem registrado aquilo ali e uma solução para aquele problema. Enfim, o diário é essencial. É melhor escrever do que ser devorado por um demônio, né? Isso é o Crowley, se eu não me engano. Não tem problema se você ser devorado por um demônio. Só que depois que terminar de ser devorado, a gente vai pedir aqui, você escreve lá, eu fui devorado por um demônio, foi assim, foi assado, doeu pra caralho. Eu tenho uma perspectiva sobre o Diário Mágico que eu criei, conversando com as pessoas sobre o lance da magia como ciência, né? Levanta-se para diversas ciências humanas, para a magia inclusive, a crítica de que isso não pode ser ciência porque é subjetivo. Eu acho que
que o problema e aí o diário é a solução, né? O diário é a solução. O problema dessa percepção é típico assim de você, na verdade, não está acostumado com o processo científico. Né? A ciência da magia, né? A magia como ciência não vai surgir no seu diário. Ela vai surgir em milhares de diários reunidos, avaliados por uma pessoa que vai então tirar de 1000 casos qual que é a lei. Isso que é então o processo de criação da magia como ciência. A magia como ciência não vai surgir porque eu fiquei raciocinando na minha cabeça. Isso não é magia, isso é filosofia, contemplação e tal. A ciência vai surgir quando a gente tiver um corpo de registros experimentais de diversas pessoas em diversos países, e aí que a gente ainda não tem. O número de registros publicados é baixo, mas quando a gente tiver isso daí, aí a gente vai conseguir tirar de toda essa tradição uma tradição atualizada. Então eu entendo que o Diário Mágico é um texto que você escreve para os outros. Uhum. Você deve escrever o seu Diário Mágico para uma pessoa que vai ler o seu Diário Mágico, inclusive uma pessoa que vai ler esse Diário Mágico quando você estiver morta. Você vai morrer, o seu diário vai permanecer dentro dos arquivos da sua comunidade, da sua tradição, e aí o discípulo do seu discípulo vai ter acesso ao seu diário para saber o que o trisavô estava fazendo na época dele. Que é o que a gente faz com o Crowley, é o que a gente faz com o Dee, né? Que o Dee foi o grande pioneiro. Né? O Dee deixou 5 volumes de experiências escritas à mão. Eu fui lá, eu falei com o espírito fulano, ele disse isso, isso e aquilo. Dia seguinte, eu fui lá, eu falei com o espírito ciclano falou que o fulano era um mentiroso e que a verdade é outra coisa, e tá tudo escrito lá, cara. E você fala assim, isso é uma babaquice, mas tudo bem, mas uma babaquice registrada. Muito bom. Bom, eu lembro que quando eu comecei com a prática, eu comecei com o computador, e aí o Flávio falou assim, cuidado que já aconteceu comigo, eu perder o computador e perder o diário, e não deu outra. Eu tenho uma história ainda mais triste. Maldição do Eu travei A humanidade avançou 1000 anos porque perdeu esse registro importantíssimo. eu já. Só um parêntese, na verdade o que aconteceu comigo foi mais escroto. Eu tinha um arquivo diário, ele era protegido por senha e eu esqueci a senha. Sacanagem. E eu nunca consegui quebrar a porra da senha, já joguei Não, 1000. olha só, vamos conversar, porque aí tem uma outra... E aí, porque era um diário antigo, aí eu comecei a ficar perdido com aquele diário no Word, e aí eu voltei pro diário escrito, e aí em algum momento eu quis recuperar aquele diário lá atrás. E aí fudeu, não consegui de forma alguma achar aquela porra daquela senha, não lembrava, e perdi, sei lá, 1 ano de diário. Que tá lá, eu acho que ainda tem esse arquivo. Eu acho que tem, deve ter lá. Desculpa, te cortei. Mas eu acho que em tempos de nuvem tem uma certa segurança. Eu costumo anotar muito em celular, em arquivo de bloco de notas, que é sincronizado direto com a nuvem. Então, tipo, acordo, sonhei com tal parada, assim, aconteceu assim, eu ouvi isso, salvo. E aí, depois de um tempo, depois de um mês, eu vou e compilo, boto a data, hora, etc, compilo no Word, fiz tal, aconteceu isso no dia tal, e no dia anterior eu tinha feito isso, e concluí tal coisa. Mas um diário mesmo assim, de impressões além do que aconteceu, e bota na nuvem, pra ficar seguro. Uhum, legal. Pra você anotar no dia a dia, uma alternativa é um caderninho pequeno desse que você compra em papelaria, cabe no bolso de uma calça de homem. Pode ser também, pra você poder anotar no busão e tal. As anotações do dia a dia, assim, as impressões, as viagens qualquer que eu tô tendo no ônibus, eu anoto no celular também. O diário à mão eu mantenho em casa para as práticas do dia a dia e para, enfim, coisas mais complexas. Aí eu acabo juntando as duas coisas em algum momento no futuro que acaba perdendo. Bom, a gente já está aí quase 1 hora falando, ou exatamente 1 hora falando. E acho que a gente falou bastante aí sobre treino mágico, acho que tinha muita coisa ainda mais para se falar, é um assunto que não se esgota em 1 hora, dificilmente se esgotaria 1 hora. A gente pode continuar, de repente, esse assunto em outros temas, mas vamos fechar por aqui, que eu acho que é o tempo que a gente tem da nossa audiência. E antes da gente fechar, cada um pudesse falar, eu acho que uma conclusão aí sobre o tópico, não sobre o último assunto discutido, mas assim, sobre o tópico treino mágico, o que cada um aí pode falar mais para concluir o assunto aí? Pietro Longo. Bom, se despede aí, manda um jabá, um beijo pra mãe, sei lá. Não, a sua esposa que tá ali atrás sentada. Não, sem questão não. Não, então, a presença feminina é fundamental aqui. E eu queria falar sobre o treino mágico, assim, que é importante que vocês, apesar das diversidades, né, das adversidades todas e das diversidades de sintomas e possibilidades e tal,
que o façam. Independente de seja com a gente, com qualquer outro grupo, sozinho, cara, não interessa. Você não vai ser o mesmo depois que você começar. E eu não tô falando isso no sentido chavão, não. Você vai ver um mundo diferente. Realmente, assim, independente do grau que isso aconteça, e falar aqui sobre a coisa é discursar e discordar sobre o gosto do pudim. É só fazendo mesmo para ter a experiência. Tu falou do jabá, é interessante a gente deixar não sei se vale aqui, mas a gente Claro que vale tudo. Faz o que tu queres. Se curtir, pode colar. Se curtir, pode colar. Então, a gente vai falar dos cursos, né, que a gente está fazendo. Dia 5 agora, dia 5 de dezembro, vai ter um evento que a gente vai fazer lá. O Kallen vai produzir, vai oferecer uma festa pela morte do Crowley. Que é uma data que a gente mantém, assim, não sei se era legal falar no final, mas já é o final, pode falar. Já é o final, pode falar. então, assim, dia 5 de dezembro, para comemorar a grande festa que a gente chama, que é a morte do Crowley, a gente vai fazer uma confraternização lá, na nossa sede lá na Glória, então... Mandem e-mail, a gente precisa endereço vai estar na postagem essa informação bonitinha. O evento e aí é importante que vocês estejam lá com a gente, pelo menos para dizer que é bom, que é ruim e se concorda ou não com o que a gente está falando, pelo menos para isso é confraternização. E a gente precisa desse tipo de coisa para... Fala do seu workshop aí de Zosquia também. Aproveita e anuncia logo. Vamos ter um workshop de Zosquia que vai falar sobre o sistema mágico criado pelo Alcyon Raymond Per. Segundo, né, a imprensa da época, de 1904, era o mais jovem britânico, membro da Academia Real Britânica de Arte, né? E ele, resultado do treinamento mágico dele, foi o sistema mágico pessoal que ele fez, que chama Zosquia, e que a gente vai passar o workshop, vai ser dia 12 de dezembro, né? São 6 horas de workshop na tarde do dia 12 lá na nossa sede também. Vai ter evento, a gente vai, né, divulgar mais, mas a gente falou de treinamento mágico, então esse é o resultado do treinamento mágico de uma pessoa que veio aí há um século atrás e vale a pena a gente conhecer. Então, em relação ao treinamento mágico, eu estava comentando isso há alguns dias. Eu sou uma pessoa muito indisciplinada com prática. E eu percebo que a prática mágica é um músculo que você exercita, assim. Cada dia que você conseguir não deixar as desculpas te impedirem de fazer alguma coisa, você fala, mas hoje eu tô cansado, foda-se, eu vou fazer mesmo. No dia seguinte você vai estar mais estimulado e fala assim, não foi tão difícil, tinha realmente uma coisa falando, não faz, vai comer, vai dormir, vai jogar videogame. Mas quanto mais você consegue superar essas coisas, mais fácil fica para essa prática. Então, né, estamos todos sabendo que o Fallout 4 está prestes a sair. Mas o treinamento mágico, entendeu? É importante, o Fallout pode esperar. Eu queria deixar um comentário sobre a problemática da confiança, né, da fé. Né, quer dizer, como o contexto maior da magia é a espiritualidade e a religiosidade, as pessoas elas se sentem oneradas em acreditar nas outras pessoas. Quer dizer, o sujeito fala assim, eu sou professor de magia, mas eu não acredito em você. Tudo bem, mas você não precisa acreditar num professor de culinária, entendeu? Porque treinar magia, antes de ser magia, é um treinamento. Você treina magia como você treina culinária. Você procura um especialista, você olha pra ele e fala assim, beleza, então, esse especialista parece confiável. É diferente de um líder religioso em quem você tem que depositar sua fé. Um especialista confiável. Você acha que aquela pessoa vai te apresentar um processo de treinamento que faz sentido? Eu acho. Então aí você vai cumprir as etapas do processo. Por que você tem que cumprir as etapas do processo? Porque aquela pessoa manda em você? Não. Você está topando um processo de treinamento. Se você topa um processo de treinamento e você não executa as etapas, então nada vai decorrer disso. Eu acho desnecessário as pessoas se onerarem com toda essa história de depositar fé nos mestres, isso não tem nada a ver. Você encara o treino de magia como você encararia um treino de automóvel. Você tem que seguir as etapas, você tem que dominar os processos. Se você não domina os processos, o carro não anda. Ou então ele anda errado e você bate no muro ou alguma coisa louca dessa. Simples assim. Então, para fechar, eu acho que a importância básica do treino mágico é que ele é a prática em si.
não tem o menor sentido e a comunidade mágica como um todo é muito cheia disso, de gente que só lê e não faz nada. Viram grandes especialistas em literatura mágica, sabem citar páginas e volumes de cor, mas no final das contas não sentou para fazer um asana, não fez um tátua, não realizou a simpatia sequer do São Cipriano. E. Caralho. Né? Bota uma favinha na boca e na língua. E o morcego debaixo do morcego no sovaco. Nunca botou um ovo debaixo da roseira pra acertar os números da Mega Sena. Então, porra, não fez nada disso. Então, cara, o treino mágico, ele é porra, é a prática, cara. Ele é a prática. Ele é a prática. Então você tem que fazer pra chegar a algum lugar, senão você vai ficar apenas um mero teórico, como tem milhões na magia e milhões na academias de artes e ciências e de humanidades, só falando sem fazer porra nenhuma. E por isso que a gente escolheu esse assunto para ser o primeiro. E é isso, gente. Obrigado aí. Obrigado a todos os participantes que estarão daqui a pouco gravando o segundo episódio. Não, valeu. Popando os Cacodaimas. A Popando os Cacodaimas 93. Caraca, Popando os Cacodaimas. Eu curtia. Pode com lã.